E aí, galera do sétimo ano, né? Espero que vocês possam estar aí estudando, né? Espero que vocês possam estar acompanhando nossas videoaulas, tá bom? Então, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo que foi abordado, né, nas últimas aulas, que é justamente falando um pouquinho sobre essa questão das civilizações da Mesoamérica, né? Civilizações pré-colombianas. Como vocês viram na aula passada, a gente trabalhou essas civilizações, né? Astecas, maias e os incas. Trabalhamos de um contexto geral, como era essas civilizações, como elas eram muito complexas, né? Como elas se apresentaram para o mundo de forma extremamente complexa, né? Vocês viram aí vários desenvolvimentos tecnológicos, arquitetônicos, né? A sua forma de produção, seu modo de vida, né? Então, assim, essas civilizações eram extremamente interessantes, né? Civilizações muito ricas. Entretanto, galera, né? Elas não sabiam que a partir de 1519, que é quando os espanhóis, né, têm o primeiro contato com elas, isso tudo ia mudar, né? A vida delas ia extremamente mudar. Por quê? Porque os espanhóis, né, como vocês sabem, com mais recursos bélicos, né, com força estratégica, né, com a mente pensando em conquistar, né, e essas civilizações acreditando que os espanhóis eram amigos, né, e aí você vai ter um contato muito desleal, né, em todo esse contexto. Lembrando que a gente não vai ter aí essa ideia de contato com os maias, até porque até hoje, como a gente tem visto comentado nas nossas aulas, até hoje é um grande mistério para a história, justamente essa questão de que quando os espanhóis chegaram ao território onde deveria estar localizado justamente a população maia, a civilização maia, já não existia mais ninguém, né? Não se encontrou uma organização, né? Não se encontrou pessoas, não se encontrou aquela civilização, né? Então até hoje é algo estudado, né? Justamente por esse contexto místico, né? Misterioso aí desse desaparecimento da população maia. Então, galera, o que que acontece? Só para vocês terem uma ideia, né? A partir do momento em que os espanhóis pisaram no solo asteca, né, e no solo inca, essa população no geral, ela era aproximadamente de 80 milhões de pessoas, tá bom? Após 30 anos de contato entre a população inca e a população asteca, de uma forma geral, com os espanhóis, essa população ela cai de 80 milhões de pessoas justamente para 10 milhões de pessoas. Por quê? Porque é graças à ação dos espanhóis em relação à figura dessas civilizações, galera. A gente vai ver que esses caras mataram, exploraram, né, escravizaram, né, faltaram com total respeito à religião, né, à sociedade. Exemplo disso é que eles derretiam as peças dos templos de ouro, né, tanto do Império Inca como do Império Azteca, né? Por quê? Porque eles queriam roubar, eles queriam saquear, né? Eles não conseguiram manter um bom relacionamento, apesar de que a luta dessas populações que vão durar, né? Que foi justamente a civilização Inca que lutou até 1572 contra essa dominação. Essa luta ela vai gerar uma série de mortos. Tudo bem, esses caras eles não aceitaram de fato essa dominação assim do nada, né? Ah, não vão chegar aqui, vão dominar e pronto. Não foi assim, né? Houve luta, houve uma resistência muito forte. Porém, né, os espanhóis tendo uns recursos ainda bem mais avançados do que eles, né, do que os próprios astecas e os próprios incas, né, terminaram lá conseguindo esse processo aí dessa colonização. Então, galera, ó, os europeus eles pilharam os templos e os palácios, né, eles roubaram as peças de ouro. Por exemplo, eles roubaram tantas peças de ouro do templo que eles enviavam, né, eles roubavam, derretiam, faziam barras de ouro e enviavam para a coroa portuguesa. Eita, desculpa, para a coroa espanhola, né? Então, muitos dos utensílios que estavam no templo dos astecas virou simplesmente barra de ouro, com nenhum tipo de respeito à religião, à cultura do outro povo, tá bom? A ser colonizado, tá bom? Então, galera, eles também destruíram uma boa parte histórica dessas populações, né? Então, tudo que a gente tem hoje
de reconhecimento dessas civilizações é justamente um esforço de 3 áreas específicas que tenta reconstruir a história desse povo, que é a história, a arqueologia e a linguística. Até porque os espanhóis, galera, em um determinado momento eles passaram a queimar tudo do que era o que era vestígio dessa população asteca, dessa população inca, tá bom? Para que eles não pudessem ser vistos aí como os caras que exploraram, mataram, colonizaram de forma desleal, de forma injusta essa população, tá bom? Então, após perceberem, né, após os espanhóis perceberem que estavam em terras desconhecidas, tá bom, para atacar, eles se deslocaram justamente a uma região em especial ali do México, né, e liderada por um grande general espanhol daquela época, né, assim eles denominam, né, que era o Hernán Cortés. No ano de 1519, eles resolvem atacar justamente os astecas, porém eles não contavam que os astecas tinham um exército muito forte e eles são derrotados, né? O Cortés é derrotado aí em 1519 nessa primeira batalha. Porém, o que acontece? Ele não se conforma com essa derrota e ele, a partir de 1519, ele passa a unir populações dentro desse território que eram dominadas pelos astecas e que eram rivais dos astecas. Então ele se associa a essas nações e em 1591 ele volta a atacar os astecas e dessa vez, né, ele volta a atacar em uma batalha que durou 75 dias e ele sai dessa batalha agora vitorioso. Ele conquista a capital Tenochtitlan, tá bom? E aí depois ele sai conquistando outras cidades posteriormente, né, lembrando com o apoio dessa população também que vivia na Mesoamérica. Também, galera, então a capital Tenochtitlan ela passou a ser um centro de administração política e econômica dos espanhóis, né? E aí, o que é que eles fizeram? Eles passaram a danificar a arquitetura asteca, né? Destruindo vários prédios, vários templos, né? E modificando a estrutura dos edifícios públicos, né? E os transformando em igrejas católicas, tá bom? Né? E aí essa região, né, toda que eu tô falando para vocês, é justamente a atual região da capital do México, tá bom? A cidade de Novo México, beleza, galera? Então aí, galera, e já a invasão em relação ao Império Inca não foi o Hernán Cortés, né? Foi outro general também espanhol conhecido como Francisco Pizarro, né, que teve para completar, né, teve aí a ajuda de uma crise interna que o Império Inca estava passando, né? Então, aproveitando toda essa crise, ele vai sequestrar aí o general, né, o imperador Inca Atahualpa, né? Vai exigir aí um resgate, né? Porém, esse resgate vai ser pago em barras de ouro, mas mesmo assim ele vai matar o Atahualpa, né? E aí você vai ter uma disputa extremamente sangrenta. Aí você tem até algo desleal também feito pelos espanhóis, até porque, galera, a população inca ela não conhecia a varíola, né? É uma doença, né? E o que é que eles fizeram? O que é que os espanhóis fizeram? Os espanhóis eles cercaram de todas as saídas do Império Inca, né, com pessoas com corpos de pessoas que foram mortas pela varíola, né? E aí você tem ao mesmo tempo dentro do Império Inca uma contaminação, né, geral aí de pessoas com varíola, enfraquecendo ainda mais o exército. Porém, os incas eles vão lutar até 1572 contra a dominação espanhola. Lembrando que tudo isso, galera, foi de forma extremamente violenta, né? De forma muito violenta mesmo, uma luta aí sangrenta, né? Sem qualquer misericórdia aí dos espanhóis pelo fato deles terem o conhecimento da arma de fogo, né? E até então os astecas e os incas não ter, né, esse conhecimento. Uma curiosidade, pessoal, para vocês verem, né? Eles achavam até que o cavalo, antes o animal, né? O cavalo era como se fosse um deus. Então, assim, a partir do primeiro momento que os espanhóis chegaram lá com cavalos, eles ficavam se prostrando diante dos cavalos, né? E você vê
a diferença, tá bom, galera? Então, galerinha do sétimo ano, assiste uma videoaula, tá bom? E até mais.